Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Neste episódio, ensinar exige rigorosidade metódica, o método. Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro, aproximadamente 57 quilos e 1,64 m. Estou com um vestido de busto rosé e saia floral. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons cinza, verde e branco. Ao meu lado direito está a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade de Libras é Anabela. A gente não poderia deixar de começar, senão com ele, Paulo Freire. É o Paulinho, fofo. Lá na página 29, o Paulo Freire traz a seguinte exortação. É uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Por isso é que o pensar certo, ao lado sempre da pureza e necessariamente distante do puritanismo, rigorosamente ético e gerador de boniteza, me parece inconciliável com a desvergonha da arrogância de quem se acha cheia ou cheio de si mesmo. Tudo. Não preciso nem falar nada depois disso. Mas olha que lindo. Vamos só reforçar. Uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos, olha só, não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Ou seja, a verdade é provisória, né? A incerteza é uma constante. Você nunca está acabado, nunca está pronto, nada está pronto, sempre está em inacabamento, em construção. E é assim o conhecimento científico. Ele é um processo, ele é um gerúndio. Mas para que ele se caracterize como conhecimento científico, mesmo que ele esteja numa constante de construção, desconstrução e reconstrução, como aduz o Pedro Demo, ele precisa observar determinados métodos, determinadas práticas, determinadas normas. E nesse episódio a gente vai falar sobre o método científico. Em outros episódios, se você não assistiu, corre lá, assiste e curte, dá o seu like, o seu joinha. A gente falou do método a partir do plano cartesiano e do paradigma da complexidade. Um inspirado em René Descartes e outro no Edgar Morin. Agora a gente vai trazer uma especificação desse método do ponto de vista didático-metodológico, para compreender como se faz essa estruturação de uma pesquisa. Quando você define que você vai fazer uma pesquisa, por que você vai fazer pesquisa? Professora, por que a gente está falando de fazer pesquisa? Bom, você define que vai fazer uma pesquisa para você investigar um quê? Né? O que você quer saber? Um assunto, um tema, um objeto, uma circunstância, uma situação, um contexto. E aí, esse que você vai investigar, que você duvida, será? Não poderia ser diferente? Bom, para você ver como que poderia ser diferente, ou se este deveria ser, assim você procede a uma pesquisa. Essa pesquisa requer uma estruturação lógica, como o Desorde já nos explanou. A fase de pesquisa, a fase de execução e a fase de disseminação dos resultados, que para o Paulinho é a anunciação da novidade. Esse procedimento garante o rigor científico. Esse rigor científico é o que a gente chama de metodologia. E metodologia tem a ver com como fazer. Então, como fazer segue alguns preceitos. Dentre os como fazeres de todos que existem vários, a gente trouxe aqui algumas generalizações, estão estes daqui.
O dedutivo, o indutivo, o hipotético dedutivo, o dialético e o fenomenológico. Existem só esses? É claro que não. Aqui eu estou trazendo generalizações. Em 10, 20, 30 minutos vai ser o possível. E, claro, se você quiser saber como que cada um se processa, quais são as ramificações, os detalhamentos do passo a passo, você tem que se aprofundar em cada um, porque cada um desses métodos tem as suas especificidades metodológicas, o seu processamento, o seu percurso metodológico, o seu desmembramento, as suas etapas, o seu formato, o seu contorno, a sua trilha, né, de pesquisa, de investigação científica. Se aproximam e às vezes distanciam. O que não se deve ocorrer é que, a depender de um determinado método, eles, né, entrem em conflito com alguma abordagem ou com algum paradigma. E aí, portanto, a sua análise deve ser no sentido de qual método casa com qual abordagem, com qual paradigma. Por exemplo, se você está num paradigma da complexidade, em que a compreensão é de que o objeto deve ser compreendido num contexto, um método dedutivo, ou quiçá até mesmo o método indutivo, pode se afastar um pouquinho dessa abordagem, né, dessa compreensão. Se você está nessa vertente, o método dialético se aproxima bastante do paradigma da complexidade. Posso, de repente, fazer uma associação entre o paradigma da complexidade e o método dedutivo? Pode haver uma aproximação, mas é um pouco mais complexo, né, para fazer aí a brincadeira, né, do trocadilho. Então, um método que você está baseado no dedutivo ou mesmo no hipotético dedutivo, que a gente vai entender o que significa, ele se aproxima bastante do paradigma do plano cartesiano, porque ele vai traçar hipótese, vai traçar objetivo, vai separar o objeto, vai analisar o objeto, então se aproxima bastante. Portanto, o método a ser escolhido na sua pesquisa, na sua investigação, na sua prática de pesquisa acadêmica e científica tem que casar com a sua abordagem e, consequentemente, com o seu tipo de pesquisa, se ela vai ser exploratória, explicativa, se ela vai ser descritiva, com a abordagem da pesquisa, se ela vai ser aplicada ou básica. Então, tem que haver essas conexões, digamos assim. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre o método. Método dedutivo. Opa, vamos aqui. Método dedutivo. O que diz o método dedutivo? A Fabiana, no livro lá de Metodologia Científica e Gestão de Projetos, que está disponível no ambiente virtual, ela traz a ideia de que a dedução é o quê? A dedução, ela parte do princípio de que você vai sair do geral para um particular, tá? A dedução, ela se baseia bastante na observação. E o que tem a ver a dedução? A dedução, ela basicamente vai se incorporar nesse esquema de o que é válido para todos, vale no particular. Portanto, se eu estudar aqui, se eu investigar aqui a leitura, se você lê, você aprende a escrever. Obviamente que, se eu estou pelo método dedutivo, e essa é a máxima teórica que eu alcancei, todas as pessoas que lerem, consequentemente, aprenderão a escrever. Perceba, isso não é uma verdade, tá? Eu estou fazendo uma construção apenas para exemplificar. Um outro exemplo, do particular para o geral. Geralmente, se você utilizar, o material, o livro didático como suporte didático, você tem, um exemplo, 10% de chance a mais de aprovação na escola. Portanto, se eu estou no meu 4º ano e os meus alunos estão usando o livro didático, qual que é a dedução? A dedução é que, se
Isso é geral, então na minha sala do quarto ano isso também vai acontecer, 10%, vou ter 10% a mais de chance dos meus alunos terem aprovação. Então, eu traço uma máxima geral e essa máxima geral poderá ser aplicada em situações particulares. Essa, de modo resumidinho, é a ideia por trás do método dedutivo. E o método indutivo? Bom, o método indutivo faz o percurso contrário, tá? Fatos adquiridos a partir de uma observação particular se tornam leis e teorias que podem ser aplicadas no geral e, portanto, podem virar previsões e explicações. É o processo inverso. Então, se no meu quarto ano eu observei que os 10% dos meus alunos que tiveram o uso do livro didático como suporte, as notas deles, as médias deles aumentaram. Então, significa o quê? Se eu traço isso como uma máxima, quer dizer que em qualquer sala, de qualquer ano, em tese, quem usa o livro didático como suporte pedagógico terá 10% a mais, 10% a mais na média. A média será 10% mais alta, por exemplo. Então, a indução vai do particular para o geral. Uma máxima que é observada em loco, numa determinada região, com determinadas pessoas, determinados sujeitos, determinado contexto, supõe-se que possa ser aplicado em outras situações. Tá? Bem resumidinho. Outro método, o método hipotético dedutivo, ele tem aí uma ancoragem bem grande no René Descartes, tá? Então, o que acontece? Deixa eu ver. Opa, aí, caiu. Vamos lá de novo. Ficar bem bonito, né? Ficar bem grande. Olha só. E no esquema que a Fabiana traz lá no livro dela, que está disponível no ambiente virtual, ela diz assim: o esquema básico de um método hipotético dedutivo é que você tem um problema, como que é o problema? Se meus alunos usarem o livro didático como suporte pedagógico, eles têm um aumento na média? Esse é o meu problema. Geralmente é uma pergunta. E a pergunta volta àquilo que a gente comentou lá no nosso primeiro episódio. Lembra que eu quero saber. Então, no método hipotético dedutivo, você parte de um problema, que é sempre uma pergunta, que você quer responder. Mas você já tem umas hipóteses, já tem uma ideia mais ou menos do que é. Né? Então, quer dizer, eu acho que os alunos que usam o livro didático para fazer as tarefas, para ler em casa e para acompanhar a aula, eles têm um acréscimo de 10% na média. Contribui até 10% na média geral. Então, essa é uma hipótese, é uma possível resposta. O que é uma hipótese? Uma possível resposta. Então, eu tenho um problema e eu tenho uma hipótese. E aí, eu vou testar essa hipótese. Então, olha só, percebam que nesse método, ele vai se aproximar bastante daquela pesquisa explicativa, que eu vou explicar como acontece, que eu modelo como que acontece. Eu vou testar, vou experimentar, vou fazer, vou fazer um grupo de alunos que usam o livro e um grupo de alunos que não usam o livro e vou verificar se essas médias realmente se elevam ou se o livro não faz diferença. E eu alcanço os resultados. Observação. A resposta, que são os resultados a esse problema, elas podem ou não validar o meu problema e a minha hipótese. Então, minha hipótese pode ser ou não confirmada. É por isso que é hipotético dedutivo, tá? Então, esse é o esquema básico do método hipotético dedutivo. E aí eu tenho o método dialético. No método dialético, o que a gente percebe? A gente percebe que ele é um pouco distante já dessas aproximações e ele tem uma grande inspiração marxista, uma grande inspiração baseada no diálogo, tá? Por quê? Ele imprime no processo que você tem uma tese, que é uma ideia inicial, que é a pergunta,
Continua sendo a pergunta, mas ela é uma ideia inicial. E ela é provocada por uma antítese, que é uma nova ideia e que pode ser a resposta. E nesse diálogo, e é por isso que é dialética, porque vai e vem, né? Tese, antítese, síntese. Você junta essas ideias e gera uma conclusão, uma síntese. Então, mas há um diálogo, há uma ida e uma vinda nessas provocações. Então, ela pressupõe que há uma dinâmica de você perguntar e responder. De você perguntar e responder, perguntar e responder. E essa dinâmica, portanto, esse processo é dinâmico e por isso é dialético, porque você tem uma ideia e você é contraposto, né? Não é uma verdade já. Você se questiona, né? E continua questionando essa ideia inicial. Portanto, a sua resposta não é a tese e pode não ser a antítese, ou a antitese, mas vai ser a síntese, que é a dinâmica da reflexão entre essas duas provocações. Então, é um método caminhado mais para a reflexão dos sujeitos históricos, do contexto social, ok? E aí você tem o último método que a gente traz aqui para exemplificar, que é a fenomenologia. A fenomenologia, ela é um pouco mais recente do que o dedutivo, o indutivo, e por isso a Fabiana trouxe algumas especificações para completar essa interpretação. O que ela diz? Ela diz que a essência da fenomenologia busca detectar aquilo que não pode ser eliminado sem, ao mesmo tempo, destruir o próprio fenômeno. Faz parte compõe. É quase um ciclo, né? Tem uma dinâmica. Esse fenômeno, ele refere-se sempre a alguma coisa diferente dela mesma, e nesse percurso está uma tomada de consciência. Para isso, você tem que ocorrer uma fidelidade para aquilo que se manifesta, porque o fenômeno é uma manifestação. Haverá uma atenção especial à experiência vivida, enquanto o fenômeno se relaciona diretamente, está contido e se realiza na experiência de vida, na vivência, senão não seria fenômeno, e propõe-se uma descrição fiel desses fenômenos observados, mas necessariamente sem explicar muita coisa. Os fenômenos que apresentam a consciência vão passar pela percepção, e aí você continua o ciclo, né? Que você tem uma intuição, a parte de uma intuição. A fenomenologia é bastante complexa, poucas ciências fazem uso da fenomenologia justamente pela complexidade de execução do seu processo, do seu percurso metodológico. É muito usado na área da psicologia, também usado nas ciências sociais, especialmente para estudos sociais no tocante a fenômenos que ocorrem na sociedade, por exemplo, pessoas em situação de rua, migração, então são fenômenos da experiência de vida. E aí exige um debruçar-se, né, com mais detimento para que compreenda-se o processo. Então, de modo geral, esses são os métodos mais usados, ou aqueles métodos em que há uma maior recorrência na investigação científica. São só esses? Claro que não, mas em 20 minutos é o que dá para a gente apresentar, né? Claro. E com certeza não acreditem na minha, porque a verdade não é absoluta. Se você quiser saber na verdade, você vai lá, consulta os títulos que nós estamos indicando aqui, acesse o material, leia, curiose-se. Uma das grandes artes da ciência é justamente a curiosidade. Sem ela, percebam que em todos eles ainda tem o que move cada um é a pergunta, é a inquietação. Né? Nenhum desses métodos existe se não houver a inquietação, se não houver a curiosidade em saber o que está acontecendo e como que pode ser diferente. Tá? Então, curiose, acesse o nosso material.
Tá tudo disponível no ambiente virtual e, claro, aqui a gente trouxe generalizações. Tá? Espero que vocês acessem, continuem lendo e até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.